bem? Já anunciei aqui, deputado Moisés Diniz, líder do governo na Assembleia Legislativa. Deputado, boa noite. Como vai o senhor, deputado? Tudo bem? Não é luta danada, Alan. Desculpa aí pela última vez, não teve no teu programa. Pois é, deputado. O senhor andou aí É porque correndo, né? cuidar da liderança do governo e agora da eleição de 22 municípios como presidente do PCdoB está sendo brabo, não está sendo fácil não. Pois é. Por falar em Mas eleições... desculpa aí a minha ausência. Prazer ter o senhor aqui mais uma vez, deputado. Mas falando aqui um pouquinho dessa questão que envolveu aí os debates na semana, nesses últimos dias na Assembleia, semana passada inteira praticamente, se falou dessa possível CPI dos grampos telefônicos. Denúncias de um lado, denúncias de outro, troca de acusações bastante duras, inclusive, de um lado e de outro. E depois da oposição ameaçar instaurar uma CPI dos grampos telefônicos na Assembleia, resolveu deixar nas mãos do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual as investigações sobre esse suposto grampo que poderia estar sendo feito através do sistema Guardião. A instalação dessa CPI, deputado, se fosse instalada, traria mais prejuízo para a situação ou também traria prejuízos para a oposição? Eu acho que a gente teria dificuldade de responder, considerando que a gente não sabe o que ela conseguiria apurar, né? Poderia surpreender o governo, poderia surpreender a oposição, e nós consideramos que a decisão da oposição hoje, sob o comando do deputado Tchê, que reuniu a oposição, nós suspendemos a sessão, reunimos demoradamente a base do governo e a oposição se reuniu, e chegou-se a uma posição de que o melhor caminho seria de que a investigação se desse a partir e pelo Ministério Público, tanto estadual como federal. E eles consideraram então que não apresentariam mais um pedido de CPI e aguardariam o governo apresentar um pedido de CPI que eu tinha anunciado na sexta-feira, também apresentar um pedido de CPI. Considerando que a oposição optou por esse caminho de pedir investigação pelo Ministério Público, nós também então decidimos recuar e não apresentar o pedido de CPI e confiar a investigação à Justiça, no caso, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal e Estadual. Muito bem. Nesse caso, deputado, se fala que a não instalação da CPI dos grampos na Assembleia estaria condicionada também à não abertura de um processo de cassação por quebra do decoro parlamentar contra o deputado Rocha. Isso é verdade? Foi esse o acordo? Na verdade, nós temos hoje, por exemplo, a CPI da pedofilia, nós tínhamos 2/3 dos deputados, mas mesmo assim nós concedemos a relatoria para a oposição. Hoje nós temos também 2/3 dos deputados e nós poderíamos ter o controle da presidência e da relatoria, ou seja, controlar a CPI. Na verdade, a CPI da pedofilia foi presidida pelo deputado Tchê e o relator é o deputado Donald, da oposição. Da oposição, PSDB. na época, me lembro disso. Então, hoje... Foi uma CPI, inclusive, que infelizmente não trouxe os resultados que se esperava. É porque tanto quanto esse assunto dos grampos são temas que a gente só pega mesmo se tiver muita inteligência, muita investigação, muita tecnologia, né? E a CPI ela pode virar muito palco de debates e até de aproveitamento, não vou dizer de um deputado A ou B, mas de alguém que se interesse lá. Alguém vai lá, chega, eu sou aqui um empresário, eu sou um empreiteiro, eu sou um jornalista, eu sou alguém lá ligado ao governo, à oposição, e eu quero dar um depoimento. E eu acho que eu estou sendo ouvido porque eu ouço um barulho no meu telefone, aqui eu ouço uma voz cruzada, então eu acho que eu estou sendo grampeado. E aí vira manchete dos jornais e depois vai provar que não teve nada. Então eu acho que a CPI ela não avançaria nessa investigação. Portanto, foi consenso na oposição e na base do governo de que a gente deixasse esse trabalho para a Justiça, no caso, e não está vinculado a nenhuma discussão, até porque esse debate de cassação de deputado não está posto na Assembleia. Muito bem. No caso, para a gente entender direitinho, você de casa, esse momento na Assembleia é um momento muito delicado. O debate está altamente politizado. É normal que a Assembleia esteja contaminada com as eleições municipais. E o senhor acha, eu lhe fiz essa primeira pergunta, traria realmente um prejuízo esse debate politizado, porque seria uma CPI política? Com certeza. O prejuízo maior seria da situação, na sua opinião? Eu acho que hoje as condições do governo são bem maiores do que a oposição. Em qualquer lugar do mundo, o governo tem mais estrutura política para vencer um debate político em todas as suas áreas, as suas arenas, né? Portanto, poderia ser inclusive prejudicial mais para a oposição, né? Por exemplo, nós temos 3 candidatos bem posicionados, o Bocalon do PSDB, o Marcos da Frente, o Fernando do PMDB. Ali são as forças
eu diria, mais preponderante na Assembleia, já que a candidatura do Leôncio, da deputada Antônia Lúcia, não tem uma representatividade. Tem mais uma candidata. Maria Peregrina. Maria Peregrina. Do PSOL. Não tem representatividade na Assembleia. Então, essas três forças acabariam levando, talvez colocando gratuitamente o Bocalhon, o Fernando Melo e o Marcos Alexandre no debate da CPI, que eu não acho correto. Eu acho que o povo de Rio Branco não merece isso. Deputado, o senhor disse que não se fala em cassação do deputado Major Rocha por conta daquela história de que ele teria usado um termo pejorativo, o termo mariquinha, talvez se referindo ao governador, enfim. Liguei para o deputado Rocha, deputado, o senhor fez isso? Não, Alan, eu não me referi diretamente ao governador, foi apenas uma metonímia, foi uma figura de linguagem, enfim, foi o que o deputado disse. Mas, em todo caso, haverá alguma sanção para o deputado, já que o senhor disse que cassação está fora do debate, mas haverá alguma sanção pela mesa diretora? As informações que eu tenho é que a mesa trabalha uma espécie de censura pública, que é uma forma de ser um carão. De demonstrar demonstrar para o deputado que é possível fazer um debate político duro. Olha que às vezes eu e o Luiz Calixto, agora com o Rocha, com a deputada Antônia Salles, né? Nós tivemos debates muito duros, mas eu acho que a gente consegue manter no campo da respeitabilidade. Eu acho que a ideia política tem que ser respeitada, né? A ideologia, a opção política. Agora, eu acho que quando você desce, não é correto e a gente tem que jogar muito duro de uma forma que isso não se repita. Porque não é porque é o governador. Pode ser o presidente da Assembleia, pode ser um jornalista, pode ser um deputado, pode ser um juiz, um líder comunitário, uma pessoa simples do povo. Então, acho que é de manter o alto nível, de respeitar o contraditório, acho que é muito importante. Então, cassação do Major Rocha está fora de cogitação? Esse debate de cassação de deputado na Assembleia não está posto. Muito bem. Eleições municipais. Seu partido tem a vice na capital, tem algumas candidaturas no interior. Mas quando se fala em Rio Branco, quando se fala em PCdoB nas ruas, nós sempre vimos campanhas alegres, campanhas com a militância muito aguerrida. Eu não estou sentindo muito isso esse ano não, viu, deputado? Estou sentindo a militância um pouco mais, digamos, comedida, contida. Até pela própria retirada da deputada Perpétua Almeida deste embate eleitoral e desta última surpresa, a não candidatura à reeleição da vereadora Ariane Cadacho, que é talvez uma das maiores revelações políticas do PCdoB nos últimos anos. Como é que o senhor mensura isso tudo? Na verdade, a gente tinha uma marca de um partido pequeno e barulhento. Verdade. E essa marca, para a gente desmontar, ela vai demorar aí, talvez 1 década. Nós estamos com um grande partido em campanha em Rio Branco. Nós estamos com 26 candidatos, dos quais 8 mulheres, candidatas a vereadoras. Uma delas, ou 2, pode ocupar o lugar da Ariane, que foi uma das perdas mais sentidas do nosso partido. Mas é uma campanha que você está nos bairros, na porta das escolas, não é mais aquela campanha concentrada que tinha ali, Perpétua candidata sozinha a vereadora, Márcio Batista candidato, depois Ariane ou Pascal, né? Aquela coisa concentrada, você botava ali 20, 30, 50 militantes com bandeira, era o partido barulhento. Mas eu acho que embaixo o voto não estava repercutindo, né? Então nós estamos agora com um partido maior, mais alargado, mais enraizado, com lideranças comunitárias, populares, professores, pastores. Você que é evangélico, temos pastores candidatos, né? Empresário, temos um pecuarista, um criador de gado, nós temos líderes de pessoas com 26 anos, de fundadores do PCdoB, um partido que mantém um rumo, mas também se amplia, né, na eleição. Portanto, não é aquele partido barulhento, mas está em muita campanha intensiva pela eleição do Marcos Alexandre e do Márcio Batista. Ontem, no Gazeta em Manchete, o jornalista Adailson Oliveira mostrou a situação de alguns familiares, pessoas que sobreviveram ao massacre do Tauari, o caso Totó, da sua região, de Tarauacá. Uma situação que se tornou um livro, O Anjo de Deus, que o senhor já está na 2ª edição. O Santo de Deus, exatamente. Porque tem um anjo na capa, né? Às vezes ele se engana. Asa de um anjo. Uma asa de um anjo. O Santo de Deus, livro de sua autoria. E ontem, na reportagem do Adailson sobre o tema, familiares disseram o seguinte: tem o deputado Moisés, o defensor público Valdir Perazzo,
que ganharam muita notoriedade neste caso, mas que pouco ouviram a gente, ou uns que nem ouviram a gente. E aí, deputado, o que o senhor me diz a respeito disso? Nós produzimos, o doutor produziu agora um livro com uma visão mais, eu diria, mais jurídica e ligada à psiquiatria, e o meu mais ligado à questão religiosa, né? O meu livro ele foi produzido por uma editora, essa editora fez o lançamento no Acre, colocou em várias livrarias e à venda ele recebe o dinheiro e eu recebo o direito autoral. Eu ainda não recebi nenhum centavo de direito autoral A editora recebe o dinheiro da venda e o senhor o direito autoral? Ainda não recebi. E agora contratei mais 2 editoras, né? De São Paulo, recebi agora 500 livros, vou receber talvez até o final do mês mais 500. Então vou colocar nas livrarias e a partir então dessa venda que eu vou controlar, uma parte desses recursos, eu penso em torno de 10%, eu quero destinar aos filhos das vítimas, né? Eu não vou dar, por exemplo, para os filhos dos que mataram, eu vou destinar para os filhos das vítimas, né? Que são, eu não vou citar aqui os nomes, né? E eu troquei todos os nomes, né? Por exemplo, essa pessoa que deu a entrevista para o Adailson, ela é filha de uma pessoa que eu sei o nome aqui, foi dito na TV, mas no meu livro é Jeremias, né? Eu troquei os nomes por similares bíblicos. E eu vou organizar então uma conta, estou conversando com um amigo meu juiz, para ver como é que eu abro uma conta e qual seria o caminho jurídico para que a própria, vamos supor, a Nobel ou o Paim que vendesse pudesse depositar tanto por cento naquela conta e depois a justiça encontraria uma forma de distribuir, né, para essas famílias. Porque como eu sou político, eu não sou apenas o escritor, eu sou político, poderia parecesse algo político, eleitoral, alguma coisa de proselitismo. Então quem vai cuidar disso vai ser a justiça. O que eu posso garantir para essas pessoas é que eu não recebi nenhum centavo até agora do santo e quando receber haverá uma conta em que essas pessoas terão acesso a esses recursos a partir da justiça. Para que eu não possa ir lá, tá aqui R$100, R$200, isso eu não acho correto. Não seria correto, não seria correto. Muito bem, está aí também a versão, a palavra do deputado sobre essa situação. Nosso tempo está encerrado, nosso tempo está curto. Deputado, muito obrigado pela tua vinda. Obrigado pelos esclarecimentos, viu? Muito obrigado. Sempre bom bater um papo contigo. Maravilha. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já.